Olá, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui no programa Gente de Fé, nesta temporada conhecendo os carismas da igreja. Alguns carismas que estamos tendo a oportunidade de conhecer, para que assim você perceba a linda ação do Espírito Santo na igreja católica, na igreja fundada por nosso Senhor. E hoje estamos aqui com o Ítalo Fazanella, da comunidade Sagrada Família. Bem-vindo, Ítalo. Padre Gilbertinho, obrigado pela acolhida, obrigado a todos que estão acompanhando também. É uma alegria muito grande, né? A Canção Nova está há muitos anos no meu coração e para mim é muito especial estar nesse momento aqui. Que maravilha. Eu lembrava aqui no início, antes de nós começarmos a gravação, que o Ítalo eu já o vejo na Canção Nova há muitos anos, né? Eu tenho 18 anos de Canção Nova e eu já o via nos encontros das novas comunidades. Daqui a pouco ele vai falar quantos anos tem a comunidade Sagrada Família, mas para dizer que é um homem de Deus, de caminhada já há bastante tempo na igreja. Quem que é, para que todos possam conhecer, quem é o Ítalo, este que Deus escolheu para ser fundador deste carisma? Eu acho que essa é a pergunta mais difícil, né, Padre? Falar sobre a comunidade, o carisma, a gente agora falar de nós, quem é o Ítalo, né? Bom, eu sou uma pessoa, assim, resgatada por Deus, né? Depois de uma adolescência e juventude bastante perdida, mas através de Nossa Senhora, conheci o Senhor através da renovação carismática, batizado no Espírito Santo, hoje fundador da comunidade Sagrada Família. Tenho 59 anos hoje casado, muito bem casado com a Rosana, 35 anos de casado, temos 6 filhos, sou um pai muito realizado, temos 2 filhos do céu, perdemos 2 na gravidez, mas já temos 2 filhos casados, a Regina e o Paulo, uma noiva e uma que está namorando, a mais nova vai fazer 21 anos, então ela nasceu, eu estava na Canção Nova, estava em Lavrinhas, na primeira escola de formadores, há quase 21 anos. Então, uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui. Esses 2 filhos mais velhos, casados, nos deram grandes presentes da nossa vida, que são os netos. Hoje são 9, também temos 3 no céu. A filha e a nora perderam 3 gravidezes, né, durante os primeiros meses, mas já temos aí os netinhos, que o mais velho 7 anos, depois tem uma de 6, um de 4, os gêmeos de 1 ano e meio e o Mateus, que é o mais novinho, com 4 meses de vida. Que maravilha. Então sou essa pessoa, né? Pai, avô realizado, fundador também, creio que muito realizado diante daquilo que Deus faz, apesar de todos os desafios, mas alguém que, quando foi tocada pela graça de Deus, colocou a vida totalmente à disposição daquilo que Deus quisesse fazer da minha vida, e é assim que eu tenho vivido nesses últimos anos. Amém. Ítalo, quais os nomes dos seus pais, de onde são, onde você nasceu? Eu nasci em São Paulo, muito próximo aqui de onde estamos a rádio, aqui no bairro da Vila Mariana. Meus pais, quando se casaram, moravam aqui próximo, né? Meu pai é nascido aqui mesmo, vivo, tem 84 anos. Minha mãe faz 10 meses que faleceu, também faleceu com 83 anos, e nascida em Cafelândia, no interior de São Paulo. Da parte da minha mãe, meus avós também são do interior, né? Minha avó também de Cafelândia, meu avô de Descalvado. Da parte do meu pai, meus avós já falecidos vieram da Itália, ali da região de Bari, da cidade de Polignano a Mare, né? Tem uma paróquia de São Vito aqui próximo, né, da gente, perto do centro da cidade, que é dedicada a São Vito, o patrono dessa cidade. Inclusive a rua chama-se Rua Polignano a Mare, né? Eles vieram de lá, dessa região, não é muito longe do Padre Pio, né? Para quem conhece um pouco o Padre Pio, está localizando ali mais ao sul da Itália. Então, por isso esse meu nome, né? Fazanella, né? Ainda tem o Passanese no meio, então são todos de descendência italiana. Sim. O Ítalo, como que foi a vivência da sua família? Sempre católicos, praticantes, você também? Como que se deu a vivência na fé? Não, padre, infelizmente, assim, eu venho de uma família
de pais. Meus pais se separaram, eu tinha uns 15 anos mais ou menos, 14 para 15 anos. Eles se separaram. A prática na minha família, os meus pais, a minha avó, eram de prática espírita. Então eu vim de uma família espírita, pais separados, né? Eu sou o mais velho dos meus irmãos, tenho ainda uma irmã e um irmão, né? Depois meu pai constituiu uma nova família, adotou uma criança recém-nascida e depois acabou tendo mais um filho. Então eu tenho mais 2 irmãos por parte do meu pai. Isto juntado ao meu, somado ao meu temperamento, me fez assim crescer numa adolescência e juventude muito rebelde, muito rebelde. Tenho um grande amigo há 51 anos, Aloísio José do Nascimento, tenho uma gratidão imensa a ele e aos pais dele, o pai dele falecido. Nós nos conhecemos com 8 anos de idade, né? Ele de família católica, praticante. Mas nos conhecemos crianças e fomos estudando sempre junto. Aí entra a adolescência, como diz aquela música antiga, hoje o mundo oferece caminhos demais. E aí nós fomos pelos caminhos do mundo, começamos a fumar, começamos a beber. Naquela época, década de 80, começamos a fumar os primeiros cigarros de maconha, né? Não tinha tanta droga como hoje, mas a maconha era normalmente depois do cigarro e do álcool a porta de entrada. Mas aí há uma graça muito grande no ano de 82, quando depois assim de uma bebedeira muito grande, o pai do Aloísio proíbe a nossa amizade. Não, o Ítalo te leva para um mau caminho. Eles eram católicos, praticantes, enfim. E eu nesse estado dessa família, né? Aí ele proíbe a nossa amizade e a gente ficava se encontrando, porque estudava junto, mas as irmãs dele estudavam na mesma escola, no mesmo período. E se nos visse conversando, e o Zé Antônio era bastante rígido, né? Bastante exigente. Então a gente no intervalo ia para trás da escola para continuar conversando, trocando ideia. A gente sempre conversou muito. E numa dessas conversas, eu vejo que é a grande misericórdia de Deus, né? Numa dessas conversas, o Aloísio vem trazer para mim um convite. Os pais ficaram sabendo, através de um livro, leram a história de Nossa Senhora de Fátima, né? E iam começar na casa deles o terço do primeiro sábado do mês. Porque Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, tem toda aquela promessa dos 5 primeiros sábados do mês, aqueles que confessarem, comungarem, participando da missa, rezarem o rosário, enfim, fizerem companhia a Nossa Senhora. Ela promete assistir na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação daquela alma. E essa mensagem o Aloísio veio trazer para mim e me convidar para rezar o terço na casa dele. Quer dizer, eu nem sabia direito que negócio de terço era esse, né? Mas assim, o que eu pensei? Aquela noite, padre, eu digo assim que foi a noite do golpe. Eu tentei dar um golpe Nossa Senhora. Eu pensei comigo, bom, ele estava fazendo um convite. Eu não sei direito o que é isso aí de terço, mas ele disse que Nossa Senhora apareceu e prometeu para quem rezar o terço durante 5 meses, no primeiro sábado do mês, ela assiste na hora da morte com todas as graças. Eu falei, bom, é interessante, isso é uma vez por mês só, né? Então eu vou. Aceitei o convite, falei, porque aí Nossa Senhora alcança a salvação pra gente, seu pai vai ver a gente rezando junto e vai deixar a gente voltar a ser amigo, né? E de fato foi o que nós fizemos. E com a cara de pau eu fui lá, né? A gente estava proibido de se encontrar, vou lá eu rezar o terço, mas foi a grande misericórdia de Deus, porque aquilo ali começou a me resgatar. Naquele ano foi fundado um grupo de jovens da Legião de Maria, no ano de 82. Entrei para o grupo de jovens, o Aloísio, as irmãs, uma das irmãs que namorava o irmão da minha esposa, se casaram depois, a minha esposa também, né? A Rosana, éramos amigos. Então todos no grupo de jovens da Legião de Maria, mas mais por causa dos pais do Aloísio, né? E a gente foi. Só que ali Nossa Senhora começou a entrar na minha vida, né? Ela começou a entrar na minha vida, começou a me conduzir a Jesus. Eu passei a ter um desejo de oração, não era muito grande, mas comecei ali na Legião de Maria, nos terços em família, mas levando muita bronca, porque a gente, às vezes, padre, a gente saía da reunião da Legião de Maria, eu e a Aloísio íamos para a represa,
aqui na Billings, né, no topo da serra, aqui para a descida de Santos. Íamos acampar, levando bebida, cigarro de maconha. Então era assim, ainda foi um período muito difícil. Mas Nossa Senhora foi entrando na nossa vida, porque naquela noite do golpe eu disse, bom, Nossa Senhora alcança a salvação para nós, seu pai deixa a gente ser amigo, e eu ainda disse isso, quando a gente for velho, a gente vai para a igreja. Mas a gente arriscou tanto a vida que nem vivo a gente estaria se não fosse a proteção de Nossa Senhora. E nisso, em 82 a 83, Legião de Maria, em 84 conheci a Renovação Carismática. Comecei a participar dos primeiros grupos de oração. Lá se vão 40 anos. Em 84 eu servia o Exército, na Polícia do Exército aqui em São Paulo. E em 85 eu consegui fazer a minha experiência de oração. Aí batismo no Espírito, aí o que eu sentia que estava faltando, quando eu rezava com Nossa Senhora, parece que completou com o batismo no Espírito. Esta efusão do Espírito Santo transformou completamente a minha vida. Depois da experiência de oração em 85, exatamente um mês depois, comecei a namorar com a Rosana. Ficamos namorando 6 meses, noivamos, mais 3 anos casamos. Então foi fruto dessa transformação da nossa vida que nasce também a nossa família. Aí já com esse processo de conversão, o nosso namoro foi um namoro que buscou fazer a vontade de Deus, lutando contra a carne, lutando contra o pecado, nos preservando. E com o desejo de formar uma família em Deus. Esse era o nosso desejo. Rezávamos muito juntos e o nosso desejo era esse, formar uma família em Deus. Porque eu vinha de uma experiência muito traumática na minha família, muito dolorosa, Então eu queria ter uma experiência diferente de família. E me empenhei muito nesse namoro, nesse noivado, e graças a Deus estamos aí, Nossos filhos mais velhos e o meu genro são consagrados na nossa comunidade, Uma bênção, Aquilo onde você foi ferido, tua família foi ferida, Deus transformou e daí também nasce agora o fruto. Como que Deus começou a mexer para o início, suscitou ali o chamado para este carisma, para essa comunidade? Sim. Nós estávamos já com 10 anos de caminhada na renovação, de 84 para 94, partilhando com uma coordenadora de grupo muito antiga aqui em São Paulo, a Nazaré, hoje está doentinha, deixo o meu abraço para ela, querida Nazaré, também fundadora de uma comunidade magnífica, uma das coordenadoras de grupo mais antigas aqui de São Paulo. O grupo de oração que ela fundou deve ter pelo menos 45 anos hoje. E a Nazaré foi uma pessoa muito importante na minha vida. E ela partilhou uma experiência de células, que além do grupo de oração, com um pequeno núcleo que se reunia à parte do grupo para poder rezar, se abastecer. Eu gostei da ideia, então eu chamei ali, eu, a Rosana, minha esposa, mais 2 casais que estavam conosco no grupo de oração, o Aloísio, esse meu amigo da conversão, a esposa dele, mais um outro casal. Olha, tem uma experiência bacana, a gente poderia se reunir nessa célula, para a gente poder se exercitar nos dons, nos carismas, fazer uma partilha entre nós, nos abastecer, porque estávamos no grupo para servir, E aí nisso começamos a nos reunir. Nessa época eu fui coordenador da Renovação Carismática, 2 mandatos aqui na região episcopal Ipiranga, na Arquidiocese de São Paulo. E conheci outras pessoas e numa das reuniões, olha, nós poderíamos chamar o Silvio e a Márcia, que eram da nossa equipe de serviço, do conselho, da renovação, e participavam de um outro grupo. Eles aceitaram, vieram para a reunião. Olha, o Charles e a Marilena, Charles, Deus o tenha, nosso cofundador falecido, vamos chamá-los, eles eram de um outro grupo. Aceitaram, vamos nos reunir para a gente partilhar, crescer, abastecer, e assim fizemos. Quando os 5 casais se reuniram pela primeira vez, era 24 de junho de 94.
na atividade de São João Batista. Mas até então nós não tínhamos feito essa ligação, foi só um bom tempo depois que eu fiz essa ligação. Nem imaginávamos que ali Deus estava fundando uma comunidade. Naquele mesmo ano, no mês seguinte, participei do primeiro encontro nacional de servos da renovação, lá em Salvador. Estava pregando o Padre Jonas, também Moisés da Shalom, num auditório, estávamos eu, a Rosana, bem no fundo, porque tínhamos os dois primeiros, né, a Regina e o Paulo, muito novinhos. Isso era 94, a Regina nasceu em 91, o Paulo em 93. Nós com as duas crianças no fundo do auditório, eu não me recordo se era o Padre Jonas ou o Moisés pregando, mas a experiência que eu tive foi esta. Parece que eu fui retirado daquele lugar e fui levado para um outro lugar. E ali então Deus me mostrou o nome da comunidade, Comunidade Católica Sagrada Família, e um letreiro luminoso que brilhou por 3 vezes: resgatem a família, resgatem a família, resgatem a família. E me deu a palavra, sobretudo a palavra de Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Então ali foi uma experiência mística, eu me senti profundamente tocado. Depois eu já não via mais nada ali naquele auditório, não escutava mais nada, somente neste lugar que parece que eu fui transportado para lá. E quando eu voltei, né, o desejo era voltar para São Paulo imediatamente, reunir meus irmãos da célula e contar toda essa experiência para ele. Ali foi essa confirmação de que Deus nos queria como comunidade, mesmo sem a gente entender direito. Admirávamos a Canção Nova e a Shalom, que eram as duas grandes referências na época. Eu cheguei até durante um período meu de caminhada a dizer assim: não, esse negócio de comunidade não é para mim. Né? Depois, numa outra fase, me senti atraído pela Canção Nova. E aí essa terceira fase, então, esse chamado forte de Deus. E aí começamos então a ouvir os cassetes do Padre Jonas, né? E começamos a participar dos congressos ali em 94, 95 e dali para frente, né? Foi criada a Fraternidade das Comunidades do Brasil com o Padre Jonas, com Moisés e outros fundadores. Então começamos a acompanhar esses congressos para poder entender o que Deus estava fazendo conosco, porque nós não entendíamos nada de comunidade, o que Deus estávamos aceitando, acolhendo o que Deus estava fazendo, mas sem entender nada, sem entender nada. Ítalo, quais foram os desafios que ali naquele momento inicial você foi enfrentando, travando e percebendo já também a graça de Deus para enfrentar e vencer e continuar a partir de tudo isso? Eu lembro que no começo, nos primeiros anos, foi muito difícil a convivência humana, você conviver. Não éramos comunidade de vida, éramos aliança, mas estávamos sempre convivendo. E essa convivência, ela no começo foi muito difícil, a gente se adaptar um ao jeito do outro, né? E eu tenho um temperamento muito forte. Hoje, graças a Deus, um pouco mais controlado pelo Espírito Santo. Então eu sei que muitas vezes eu troquei os pés pelas mãos, eu acabei exagerando, eu acabei não tendo paciência de esperar os tempos de Deus, quando você tem aquele ímpeto e você quer fazer as coisas acontecer, mas às vezes você acaba se antecipando até a Deus, né? Mas hoje a gente, graças a Deus, aprendeu a entender o que Deus quer. Mas acho que um dos grandes desafios no início foi justamente isto, né? Ter uma certeza de que a obra era de Deus, mas ao mesmo tempo esbarrar nas limitações humanas, minhas e dos meus irmãos, né? Eu lembro um fato: nós estávamos com 7 anos de comunidade, fui me aconselhar com o Padre Jonas, tive essa graça de ter assim muitos encontros com ele, muitos. E todas as vezes que eu disse isso numa mensagem para o jornalismo da Canção Nova, parei no meio da estrada, me pediram um vídeo, eu estava indo para o velório do Padre Jonas e exatamente eu disse isso. Eu tive muitas oportunidades com ele e todas as vezes que ele nos aconselhou foi sempre muito certeiro. A palavra dele, nunca o Padre Jonas disse algo que não nos ajudou ou disse algo que não aconteceu. E eu lembro desse dia, partilhando com ele uma crise que nós estávamos vivendo na comunidade. Teve um período que eu mesmo queria ir embora,
Eu não quero mais saber disso aqui, né? E o Padre Jonas disse assim, não é mais tempo de ter crises. Nos colocando no eixo, vocês têm que crescer, vocês têm que caminhar. Não é mais tempo de ter crises. Aquilo ficou marcado para mim, né? Depois um outro momento de crise de vocação. As vocações não vinham, conversei com o Padre Jonas. Foi um outro momento difícil, porque você começa a se questionar, onde eu estou errando, o que eu estou fazendo, ou o que eu não estou fazendo. Será que eu estou acabando com a obra que Deus confiou? As vocações não vêm? E aí o Padre Jonas também aconselhando, ele disse assim, olha Ítalo, vocações são como frutas. Ele deu exemplo de uma fruta, um pé, que nasce no quintal, né? E outra fruta que ela é cultivada. A diferença é grande do fruto, né? Ele disse, as vocações não podem ser essas frutas que nascem. Alguém jogou uma semente e nasceu lá no quintal de casa. Não, tem que ser cultivada. A qualidade é outra. E não tenha medo de chamar pessoas para a sua comunidade. Porque a minha concepção de vocação era assim, era tudo muito automático. As pessoas que quiserem vir, elas vão vir. E nós não tínhamos até um receio de chamar, de estar forçando, né, a graça de Deus. Mas ele falou, não tenha medo de chamar as pessoas para a sua comunidade e cultivar as vocações. Então também foi num momento muito difícil, de crise de vocação, Padre Jonas de novo na nossa história. Quantos anos tem a comunidade de vocês e quem são os baluartes da comunidade? Nossa comunidade completou agora em junho de 2024, 30 anos de fundação. No início, então, compreendemos que João Batista, por causa da natividade, João Batista é um dos baluartes, a própria Sagrada Família, né? José e Maria, que está no nome. Eu não entendia por que João Batista, eu ficava até questionando a Deus, o que João Batista tem a ver com a Sagrada Família? Passado um tempo, eu falei, bom, nós nascemos na solenidade da natividade de João. E João morreu decapitado, mártir. E ele morreu decapitado por quê? Porque como profeta denunciou um pecado que destrói a família, que foi o adultério, né, de Herodes com a esposa do seu irmão. Né? Então nós entendemos que nós nascemos com João Batista para sermos profetas da família, que eu chamo ele de mártir da família, sem medo, né? Denunciando os pecados que destroem a família, porque essa é a nossa missão, né? Evangelizar e resgatar a família. O nosso carisma é ser família, comunidade de amor. Temos também um Padre Pio, o padre das lutas, das batalhas, o padre da Eucaristia. Temos João Paulo II, que é o Papa da família. Ele em vida eu já o chamava de Papa da família. E nem imaginava que ele mesmo confessou ao seu secretário num livro, que inclusive acho que a Canção Nova traduziu do italiano, a entrevista com o cardeal de Vichy, né, hoje é cardeal, né, o secretário Stanislau de Vichy, que foi 40 anos secretário do Papa. Aí ele disse, o Papa confiou a mim dizendo que após a sua morte gostaria de ser conhecido, lembrado como Papa da família. Né? Então ele é um dos baluartes. Depois, por último, acolhemos Teresinha, Santa Teresinha e os seus pais. Isso foi em 2009, São Luís e Santa Zélia. Hoje nós consideramos São Luís e Santa Zélia como patronos da comunidade, porque deles nos vem a espiritualidade. A espiritualidade que nós assumimos é a espiritualidade vivida por São Luís e Santa Zélia, que são nossos patronos. Como você destrincha esta espiritualidade, principalmente, né, tendo esses dois modelos, esses que são os patronos, os pais de Santa Teresinha? Luís e Zélia foram canonizados em 2015, como o primeiro casal na história da igreja a ser canonizados juntos. Então, estamos indo para quase 10 anos dessa canonização. Em 2009 nós oficializamos. Em 2010 ganhamos as primeiras relíquias. Então todas as casas da comunidade nós temos as relíquias deles. E elas não param, porque elas rodam, família, comunidade. Já estive algumas vezes na Canção Nova com ela, enfim, com as relíquias, enfim. A espiritualidade de Luís e Zélia é conhecida como uma espiritualidade da santidade no cotidiano. A santidade são os santos do dia a dia. Se santificaram vivendo a vida de matrimônio, a vida de família. O grande lema da família Martin, o grande lema do casal é Deus o primeiro a ser servido. Desse lema derivam 3 elementos, que a gente chama de um tripé, que sustenta a espiritualidade deles, que é a soberania de Deus,
Uma das primeiras coisas que a gente aprende na renovação carismática, né? Jesus é o Senhor. Então a soberania de Deus, a confiança na providência, né? E providência não é somente questão material, financeira, é tudo aquilo que o bom Deus, que é Pai, nos ama, providencia para nós. Então confiar nessa providência. E o terceiro elemento, o abandono à vontade divina, né? Porque aquilo que Teresinha viveu, a pequena Via, que é a espiritualidade dela, tem o DNA nos pais, né? Luiz e Zélia, não tenho dúvida, são os pais da pequena Via. E a pequena Via é um caminho de abandono e confiança. Então nós entendemos que essa é a nossa espiritualidade. Que maravilha! Nós estamos hoje conhecendo o carisma da comunidade católica Sagrada Família com o seu fundador Ítalo Fasanella. Que bênção, que profundidade! Por isso, não saia daí, daqui a pouco nós voltamos. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé, onde podemos ser enriquecidos com tão grandes testemunhos, como hoje estamos sendo pelo testemunho do fundador da comunidade Sagrada Família, Ítalo Fasanella, que está partilhando conosco a preciosidade deste carisma na igreja. Ítalo, você falou que um dos cofundadores, o Charles, já é falecido. Como que se deu esta perda, para nós não uma perda, né, mas um ganho no céu? Como é que foi essa passagem para você e para a comunidade? O Charles é um dos cofundadores, com a sua esposa Maria Helena. Aquele núcleo inicial de casais a gente considera como cofundadores. O Charles e a Maria Helena foram os nossos primeiros missionários. Foram para Palmas, na época de Dom Alberto, em 2003. Essa missão durou uns 8 anos, depois eles precisaram voltar para São Paulo e acabaram se estabelecendo em Vitória, porque o Espírito Santo é o estado da Maria Helena. Ela continua lá até hoje. E em 2016 recebemos uma mensagem da Maria Helena. Charles, assim, ele estava um pouco gordinho, né? Mas a Maria Helena é personal trainer, então já pegou no pé dele, enfim, médico, começou a melhorar a alimentação, caminhada e tudo, emagreceu bem, né? Estava muito bem de saúde e espiritualmente também muito bem, né? Inclusive, aí recebo uma mensagem da Maria Helena: reza pelo Charles porque ele teve um infarto, estamos tentando reanimar. Estava na esteira, caminhando, não estava nem correndo, caminhando na esteira do prédio deles, da academia do prédio. De repente é como se tirasse um aparelho da tomada, ele simplesmente desligou. E só deu tempo da Maria Helena, que estava ao lado, ampará-lo e começaram a fazer os primeiros procedimentos. Passou uma médica do condomínio, a amiga dela veio, chamaram a emergência, e enquanto enviavam uma mensagem para comunicar à comunidade, para interceder, né? E logo em seguida veio a mensagem da Maria Helena que não tinha dado certo, tinham ficado vários minutos tentando reanimar o Charles, mas o infarto foi fulminante. Então esta mensagem que eu recebi dela foi algo assim, foi de rasgar o coração, padre. Foi um impacto tão grande. Isso foi outubro, né? 11 de outubro de 2016, completar 8 anos agora. Então foi assim, algo que nos tocou profundamente. Foi a primeira experiência mais impactante que recebemos na comunidade, de uma morte súbita e de alguém próximo, né, um cofundador. Já nessa época, outros 2 membros já haviam falecido de câncer. O câncer, assim, nos ajudou a preparar, né? Nós sabíamos que eles estavam bem preparados. A morte acontece, a gente fica muito sentido, mas uma morte assim. Eu estive com ele em agosto, estava lá em agosto, conversando de planos, de projetos, né? E 2, 3 dias antes eles estavam passeando na praia, no calçadão da praia, ele e a esposa, e olha que incrível, comentando sobre a morte. Quando a gente chegar no céu, nós vamos conhecer nossos baluartes, vamos encontrar com Jesus, com José, com Maria, com Luiz, com Zélia. Eles falavam assim, o Charles falava isso para Maria Helena. Dali 2, 3 dias, o Senhor o chama. Então foi uma experiência muito impactante. E mais uma vez, Padre Jonas na nossa história, né? No velório, eu mandei uma mensagem para a Luzia, ela enviou uma mensagem para nós, e através da Luzia veio a mensagem do Padre Jonas.
que foi muito consoladora. Além da oração dele, a Canção Nova havia acabado de perder um membro também naquela época, e ele disse assim: Ítalo, um cofundador de vocês foi para o céu. O carisma de vocês chegou no céu, através de um cofundador. Ou seja, o carisma tocou o céu. Então aquilo foi tão forte para nós, nós não tínhamos imaginado isso. O carisma tocou o céu, agora vocês têm um intercessor no céu. Então isso foi muito forte, foi consolador. Passei para Marilena, para as filhas, né, Ana Laura, Ana Luísa. Isso, num momento de perda, de dor, é um consolo que vem da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Esse foi um impacto muito grande. Depois perdemos uma vocacionada na pandemia, né, de Covid. Então essas foram dores que nós passamos, mas o Charles foi aquela que de fato impactou, e não impactou somente a mim, a Rosana, logicamente a família, mas impactou a comunidade inteira, porque o Charles era uma pessoa muito querida, ele era muito presente, ele era assim, a presença dele era muito marcante, né? Ele mexia com todo mundo, fazia amizade fácil, né? E normalmente na época do grupo de oração ele ficava no portão recebendo as pessoas na acolhida. Então muitas pessoas foram marcadas por essa acolhida, né? As crianças só respeitavam o tio Charles, né? Que ele era também. Então fica essa saudade, mas a certeza de que o carisma realmente tocou o céu, né? O carisma tocou o céu. Olha que certeza de vida eterna, né? Pela boca de um homem de Deus, nosso querido pai fundador, Monsenhor Jonas, em sua saudosa memória, que trouxe essa palavra dada pelo Espírito Santo, né? Porque a morte para muitos é algo terrível, para aqueles que não creem, para aqueles que não têm fé, é como se tivesse acabado tudo. Mas para um cofundador, para alguém que crê, talvez você esteja passando por essa situação de alguém ter falecido, alguém próximo, alguém da família, e aí essa palavra é confortadora, como um desafio, mas ao mesmo tempo como certeza do céu. E que os homens de Deus passam, os fundadores e cofundadores, né, o Ítalo? Sim, é uma dor. E a Marilena, uma mulher de fé, uma mulher de oração, ela ainda aproveitou aquele momento, né, naqueles últimos instantes, não sabe se ele estava vivo ainda ou não, mas ela pediu perdão, né, por qualquer coisa que tenha, porque ela percebeu que o momento era muito, assim, era um risco de morte muito grande, ou ela já tinha percebido que, né? Então ela pede perdão para o Charles, ela pede perdão a Deus em nome dele. Somos unidos pelo sacramento do matrimônio, somos uma só carne. Agora ele não pode falar, não sabemos se deu tempo dele se arrepender, apesar de que ele tinha confessado naqueles dias, né? Então estava preparado, né? Mas a gente vê assim, o que a fé faz, né? Ela, lógico, é uma dor da perda, mas uma mulher que não se desesperou, não se desesperou. A força da fé, da oração e do carisma foi algo fundamental nesse momento. Ítalo, um carisma, ele é suscitado por Deus no tempo determinado da história para poder ser o meio de salvação das almas, isso que nós estamos falando. E você escutou naquela experiência mística, né? Resgatem as famílias. O que você tem colhido nesse tempo pela fé desse resgate na vida de vocês, da comunidade, mas do povo de Deus em geral? Sim, um testemunho que me vem agora, eu estava numa paróquia, não me lembro agora onde, eu ando muito, viajo muito, e ali na minha palestra esteve uma pessoa que mais uma vez ela fez questão de agradecer e disse, e ela apresenta para as outras pessoas: olha, eles salvaram o meu casamento, no sentido assim, nós como comunidade, como carisma, e quantos testemunhos nós já ouvimos assim, né? Vocês salvaram o nosso casamento, vocês salvaram a nossa família. Através de vocês nós nos encontramos com Deus, através de vocês nós fomos resgatados de uma vida de pecado, uma vida de adultério. Quantos casais em adultério já passaram pela nossa história, né? E quantos foram resgatados, quantas famílias foram reconstruídas, né? Famílias que não tinham mais esperança de nada. Famílias que não tinham mais esperança de nada. E aí vem a graça do carisma. Nós aprendemos nesses anos todos a confiar no carisma, na força do carisma, que é
como você disse, né, padre, é algo que vem suscitado de Deus. Um carisma é um dom doado pelo Espírito, e tem uma eficácia, tem uma eficiência, e nós somos chamados a acreditar, não na nossa capacidade humana, mas no poder de Deus que age através de um carisma. Então, não só casais casados, mas jovens. Nós temos hoje vários jovens, casais jovens, na idade dos meus filhos, ali seus 25, 27, 30 anos, casaram entre si, foram resgatados, tiveram um encontro com Deus, e aí encaminharam as suas vidas. Hoje são casais felizes, estão com seus filhos, mas tudo promovido pelo carisma da comunidade. Jovens que se encontraram com Deus através de algum retiro da comunidade, né? Nós também temos retiro para jovens, não só para casais, e aí hoje formam famílias que buscam a santidade. Eu costumo dizer que o nosso carisma tem duas dimensões, né? Uma dimensão curativa e uma preventiva. A curativa dá muito trabalho, porque você vai pegar as famílias quebradas, as famílias que precisam, as pessoas. Então esse é onde a gente se concentra mais, porque a demanda é muito grande. Mas a gente não pode esquecer da dimensão curativa, né? Onde nós podemos já trabalhar com as crianças, com os adolescentes, os jovens, os casais de namorados, de noivos. Eles não precisam passar por experiências como muitos passaram, de pecado, de adultério, de afastamento de Deus. Não, eles podem ser convidados a construir já a sua família em Deus. Então, trabalhar essa dimensão preventiva também é muito importante, e eu vejo que faz parte do nosso carisma, não só a curativa, mas também a preventiva. Nesse tempo de caminhada, 30 anos, então uma comunidade madura, né, que está aí amadurecendo cada vez mais, mas já com um tempo bom de caminhada, você já pensou em desistir? O que te faz continuar crendo, tendo fé naquilo que Deus te chama a viver? Naquelas, como eu dizia há pouco, naquelas primeiras crises, dos primeiros anos, eu cheguei a pensar em desistir. Depois nós tivemos uma crise muito grande, relacionamentos, problemas diversos, problemas financeiros, enfim, parece que tudo estava desmoronando. A comunidade tinha uns 12 anos mais ou menos. Ali eu confesso, padre, ali eu não pensei em desistir, mas eu achei que a comunidade ia acabar, diante de tantos problemas, né? Falei, agora vai acabar mesmo, né? Só que daquela experiência também de derrota, né? Eu lembro que eu estava diante do Santíssimo, ajoelhado, chorando, esse sentimento de derrota, mas ao mesmo tempo eu me levantei dali e tive uma convicção muito forte de que a obra era de Deus e que eu não deveria desistir dela nunca. Eu falei, mesmo que eu ficar sozinho, eu não vou sair. Então foi uma decisão que eu tomei. Eu lembro agora de Santa Teresinha, né? Aquela crise dela nos 14 anos, sobe a escada chorando, vai chorar no quarto, mas de repente ela tem uma experiência mística, enxuga as lágrimas e diz, não, a partir de hoje eu não chorarei mais. Eu saio da minha infância e parto para uma próxima fase de vida. Eu acho que eu tive um momento desse. Então decidi, foi uma decisão de vida. Falei, nunca mais, pedi perdão a Deus pelas vezes que eu quis desistir da obra dele. Nunca mais eu vou desistir. Que Deus me dê a perseverança até o fim. Mesmo que eu seja abandonado, mesmo nos sentimentos de solidão, mesmo nos sentimentos de derrota, eu não desisto mais. E assim estamos caminhando com essa força. É a graça de Deus. Graça de Deus. Não é uma determinação simplesmente humana, é a graça de Deus. Você falou também que seus filhos são consagrados da comunidade, né? Isso é muito belo ver no carisma também, que alcança não só outras pessoas de longe, de outros lugares, mas começa a alcançar a tua casa, a tua família. Como é que é essa vivência ali na tua família? Olha, eu e a Rosana nunca obrigamos eles a serem da comunidade. O que nós falávamos para eles assim, o que nós queremos é que vocês sejam de Deus.
É isso que nos importa. Se um dia vocês escolherem estar na comunidade, para nós vai ser uma alegria muito grande. Mas se escolherem outro lugar na igreja, se escolherem até uma outra comunidade, nós vamos ficar felizes, contanto que vocês sejam de Deus. E nessa caminhada, eu até fazia um discernimento na época, isso já tem uns 15 anos, mais ou menos, porque para entrar na comunidade tinha que ter 18 anos. Só que eu comecei a ficar incomodado. 18 anos, os jovens já estão todos estragados no mundo. A gente precisa abrir a porta mais cedo, né? E eu estava nesse discernimento, rezando. Foi quando num dos retiros anuais da comunidade, reunia todo mundo, aí os filhos também estavam ali. E aí vieram os jovenzinhos, adolescentes da comunidade, que hoje estão com 30, os de 15, 14, 13, 16. Eles me rodearam, inclusive com os meus filhos, e eles me chamavam de tio, né? Tio Ítalo, quando é que vai ter um vocacional para nós? Aí ali eu percebi a resposta de Deus para aquela minha angústia e a minha oração. Aí eu falei para eles agora. Era um intervalo do retiro, depois ia ter adoração. Falei, quem quiser venha para a frente do Santíssimo. Aí veio lá uns 15, 20 jovens, adolescentes, tudo novinhos, né? Aí dessa turma meus filhos entraram, né? Meu genro entrou também e perseveram até hoje. Alguns desses jovens saíram, teve um que saiu e voltou depois de anos, fez o caminho todo de novo, hoje é consagrado com a esposa dele e vivem muito bem na comunidade. Então é uma graça muito grande. As outras duas, porque a diferença é assim, a minha filha fez 33, o meu filho tem 31, aí tem um espaço, porque houve um aborto no meio, e a Miriam, a que está noiva, tem 24, e a mais nova tem 20. Então tem uma distância grande. Aí a gente sente esse salto de geração, né? Então a influência já não é mais a mesma. Mas são meninas de Deus, né, a gente reza pela vida delas, para que elas encontrem também de fato o lugar delas na igreja. Mas nós nunca forçamos, né? Nunca forçamos, porque senão isso com certeza cria traumas. Forçar no sentido assim, você tem que ser da nossa comunidade. Não, nunca fizemos isso. Sempre deixamos liberdade de escolha da vocação. A única exigência, sejam de Deus. Na caminhada com a igreja, como que foi se dando o processo de obediência, de apresentar o carisma para os padres ali, os bispos? Isso foi difícil, teve as dificuldades? Como que foi sendo vivido tudo isso? Por incrível que pareça, tivemos mais dificuldades com padres do que com bispos, né? Algumas perseguições, algumas incompreensões, a gente entende, por causa da incompreensão, nós somos novos, né? As novas comunidades, eu costumo dizer, nem a gente sabe direito o que nós somos, né? Até hoje, que é tudo muito novo na igreja, a gente vai querer que os outros saibam, né? Então passamos algumas dificuldades sim, incompreensões em paróquia, porque você começa em paróquia, né? E aí surge um negócio novo, que não tem uma forma bem definida, então parece um corpo estranho ali no meio da paróquia. Mas é interessante, Dom Celso, que foi nosso bispo na região Ipiranga, já falecido, Dom Celso Antônio Queiroz, foi o que me crismou inclusive. Não era de linha carismática e tudo, mas ele viu a renovação nascer no Brasil. Ele era padre em Campinas quando a renovação chegou, né? Ele era de uma outra linha, mas quando eu estive com ele como coordenador da renovação e como fundador, eu ouvi uma palavra de sabedoria dele. Ele falou, como bispo, eu preciso acreditar que o Espírito Santo guia vocês. Olha que palavra de sabedoria. E ele falou, não vou ficar policiando vocês. Eu acredito que o Espírito Santo os guia. Então ele sempre teve esta acolhida, né, para nós. E assim também os bispos que passaram na nossa história, tivemos sempre muito boa acolhida desses pastores. Muito boa acolhida, né? Alguns problemas foram com alguns padres em paróquia que também pressionados por paroquianos que não compreendiam, esse grupo, esse pessoal aí, né? Aí então acaba sobrando para nós, né? Mas no fim das contas nos entendemos muito bem. Por exemplo, um padre já falecido, gostava muito dele, Padre Manuel. Durante 8 anos ele não deixou a gente ter grupo de oração na paróquia. A gente queria um grupo. Aí começamos um grupo em casa. E aí depois criamos, desse grupo nasce aquela célula que nasce a comunidade. Criamos um grupo de oração da comunidade e um belo dia, padre, podemos? Pode. Demorou 8 anos, ele nos acolheu a comunidade, né? A gente usava as dependências, eu tinha todas as chaves da paróquia.
um padre que não queria saber de renovação, não queria saber de grupo, não queria saber de comunidade. No fim, de repente, deixou e todas as chaves da paróquia ficavam. A gente usava as salas, vigílias de madrugada, com plena confiança. Acho que é tudo questão de diálogo, né? Hoje a gente também já está mais tarimbado, né? Então, em paróquia a gente já consegue dialogar melhor. Graças a Deus. Você já falou de algumas experiências com o Padre Jonas, mas quais outras mais que foi marcante? E pelo que você conta, pela história também, 30 anos, foram várias oportunidades que você teve de estar com o Padre, né? Sim, essa oportunidade das crises, né? A crise dos 7, a crise dos 12, a crise vocacional, isso foi muito importante. Mas o Padre Jonas, eu lembro assim que ele sempre esteve disponível, né, por conta da fraternidade que nós participávamos, e não era na época muitas comunidades. Hoje eu coordeno a Comissão Nacional das Novas Comunidades do CARES. São 740 comunidades cadastradas, né? Naquela época éramos poucas comunidades na fraternidade, então todos os encontros, retiros, congressos, Padre Jonas reservava um tempo para cada fundador e atendia a todos nós. Então essa solicitude dele, essa paternidade, né? Eu considero o Padre Jonas o pai das comunidades do Brasil. Essa paternidade dele, essa presença dele, eu digo, eu sou um privilegiado, porque tive oportunidade de diversas ocasiões de estar com ele. Uma coisa assim que... às vezes eu não gosto muito de ficar falando, mas não é para enaltecer, sabe, Padre? Mas aqui com muita humildade, mas é algo que, uma palavra que eu recebi do Padre Jonas, eu e minha esposa, que nos fez tremer e nos toca até hoje. Nós chegamos de Roma, fomos à canonização de Luiz e Zélia. Isso se deu em outubro de 2015. Voltamos de Roma e fomos para Canção Nova, para o Kairós, o acampamento das comunidades. Na época era o Kairós, era um domingo só. E ali no Rincão do Meu Senhor, 2015, embaixo do palco, encontramos o Padre Jonas. Ele, daquele jeito, com aquele sorriso e braço aberto, veio nos abraçar. E aí logo ele viu, eu e a Rosana estávamos com a camiseta de Luiz e Zélia. Os pais de Santa Teresinha foram canonizados. Falei, Padre, acabamos de chegar de Roma. Vocês foram à canonização deles? Nossa, que maravilha. Aí ele parou e olhou para nós e disse assim, vocês são o casal do Brasil. Aquilo tocou profundamente. Estou tentando entender até hoje o que ele quis dizer, mas eu entendi que ali foi o espírito profético do Padre Jonas falando conosco, né, por causa dos nossos patronos. E naquela época eles já eram baluartes, mas nós não tínhamos o discernimento que foi feito recentemente deles serem os patronos principais da comunidade. Então teve essa palavra forte do Padre Jonas para nós. Qual olhar de fé, Ítalo, vocês têm sobre as famílias hoje, né? As famílias que são tão bombardeadas pelo mundo, nós vemos aí famílias dilaceradas, os valores que cada vez menos têm sido vividos a partir do núcleo da família. Qual olhar de fé Deus coloca no coração, no carisma de vocês para as famílias? É justamente a palavra de fundação, Atos 16:31. É o que eu tenho dito para muitos casais, muitas famílias. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Ou como o Padre Jonas dizia, né? Ou você crê ou você não crê. Né? Então eu preciso crer, é uma palavra, e nessa palavra tem uma promessa. Se eu creio, se você crê em Jesus, será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Então essa é a palavra de fé que o nosso carisma porta. Nós não desistimos, por mais desesperadora que seja a situação da família. Eu estou rezando por um casal que não é nem do Brasil, separados há 2 anos. Ele já está com uma outra pessoa, mas eu tenho uma certeza, não há dúvida, eu tenho certeza que eu vou ver esse casal unido, por causa do carisma que Deus nos deu e por causa desta palavra que vai se realizar, é um casal de fé, mas devido aos problemas da vida, se separaram. Então crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Essa é uma palavra que é a palavra de Deus, tem a sua força. Então se a pessoa crê em Deus, se ela crê em Jesus, a salvação vem para ela e para sua casa e para sua família. Amém. Que mensagem você deixa para as famílias e também para as pessoas que até tiveram uma história parecida com a tua, às vezes de
pais separados e que nem acreditam na família por causa disso. Que mensagem você deixa para eles? Sim. Eu diria assim, olha, nunca desista da sua família. Nunca. Porque Deus não desistiu dela e nunca desistirá. E com base nessa mesma palavra, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Não desista, por mais desesperadora que seja, por mais desencorajadora que seja a situação, humanamente impossível. A Deus nada é impossível. Nós somos chamados a sermos homens e mulheres de fé. Então nunca desista da sua vida, do seu matrimônio e da sua família. Amém. Nunca desista da família. Deus suscitou este carisma, esta comunidade católica Sagrada Família, que podemos ter escutamos aqui do Ítalo Fasanella, essa partilha tão maravilhosa. Por isso, acredite na família, lute pela sua família. Muito obrigado, Ítalo, pela tua presença, obrigado tua a você partilha. e a toda a Canção Nova. Amém. Que Deus derrame sobre a tua vida, o teu coração, a sua bênção e a sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Continue em nossa sintonia. Assista também esse programa pelo Canção Nova Plus. Deus abençoe.